Hoje, na nossa aula de história, nós vamos começar lá na página 24. Então, nós vamos começar aqui nessa página, Cidadania Todo Dia. Bom, então nós vamos falar um pouquinho também sobre esse alfabeto aqui, ó. Vocês já tinham visto? Já. Então, aqui nós temos o alfabeto em Libras e aqui a gente tem em Braille, tá? Bom, então, além da escrita, vamos lá em cima, ó, pode colocar a data lá em cima, Cidadania Todo Dia, coloca a data de hoje. Além da escrita e da oralidade, pode ler comigo, quem quiser, tá? Existem outras maneiras de comunicação. No Brasil, por exemplo, existe a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Pessoas da comunidade surda, com deficiência auditiva ou com outros tipos de deficiência podem usar essa língua, que é visual e espacial. Utiliza o espaço, ó, porque ele faz sinais, né? E ocorre por meio de sinais que representam letras, palavras, expressões e números. Então, isso é a socialização aí, né, que a gente vê. Pessoas, antigamente, às vezes com problema de surdez, que não falavam, às vezes, eles nem conseguiam frequentar a escola, porque eles não conseguiam essa comunicação. Hoje em dia, a gente já vê essa integração entre todas as pessoas. Então, isso é muito importante, né, a gente ter essa integração. Porque as pessoas, nós temos que aprender a conviver com a diversidade. Porque além da gente estar convivendo, essas pessoas estarem inseridas na nossa sociedade, a gente também aprende. Eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? Então, isso aí é muito importante, tá? Então, veja a ilustração ao lado que mostra como é o alfabeto de Libras. Então, a gente tem a Libras, ó, tem os sinais na mãozinha, aí a gente faz os sinais, né? A, né? A. E esse outro alfabeto, né? Para B, né? C, D. Então, aí tem os sinais, ó, que a gente vai aprendendo a fazer. Os dias tem que mexer. Tem que mexer. Mexe o C assim, né? Tem a letra C, então mexe. Tá. Assim, ó. Que legal. J, X. Isso, então esse aqui é o Libras. O K também. O Z é mais difícil. Você vê que tá bem o sinalzinho ali falando, né? Ó, o K, ó. Né? A gente faz assim, né? O I faz assim, ó. E o X? Né? O H. Isso. Ô, professor, exatamente. Se a pessoa quiser fazer um sinal e ela tremer a mão sem querer... aí vão pensar que é C cedilha. E também existe o Braille, que é um sistema de escrita usado por pessoas com deficiência visual. O texto em Braille é registrado em relevo para que possa ser lido por meio do tato. Então, ela tem assim, alguns lugares já tem. Ele vai passando e vai sentindo as bolinhas. Isso é muito importante, tem em qualquer lugar isso, porque as pessoas que têm deficiência visual, elas têm que conviver igual a gente, né? Elas têm direito para ir na escola, para frequentar qualquer lugar. Então, tem. Aí, o que acontece? As pessoas, se todos os lugares se adaptassem a isso, né, as pessoas teriam uma convivência normal. Hoje em dia, elas têm dificuldade disso por não ter isso daí em todos os lugares. Então, ela chega, não sabe, num elevador, por exemplo, igual você falou, ela consegue ir para o andar que ela quiser com o tato, né? Então, ela aperta lá, então não precisa estar enxergando, mas ela aperta, põe a mão lá, consegue identificar. Então, agora tem alguns que não são adaptados ainda para isso, né? Então, fica difícil, né? A pessoa tem que ficar pedindo para os outros, ou alguém com ela. Como é que ela vai saber que tem que como, né? Isso não é Braille, mas tem Isso, é assim, não é o escrito, mas é o caminho para ela poder seguir. Ô, Pro, Tem pra não poder chegar no dia.
Assim é possível identificar os sinais e ler as informações registradas. O braille é composto de sinais que representam as letras do alfabeto e os números. Olha lá. Então, quem é deficiente visual vai se alfabetizar através dessa linguagem aqui, ó, desse alfabeto, tá? Na ilustração ao lado, os pontinhos em destaque representam os sinais em relevo do alfabeto em braille. Bom, aqui tem uma perguntinha importante para a gente, ó. Qual a importância de existir diferentes linguagens para que as pessoas possam se comunicar? Na 2. É importante ter essas diferentes linguagens? Sim. Por quê? Porque se ela não se comunicar, o que ela vai fazer da vida? Nada. Ela não vai ter trabalho, ela não vai ter nada na vida, porque ela não vai falar. Exatamente. Então, é muito importante ter, pode escrever aí, ó, que é muito importante ter essas linguagens para que as pessoas possam conviver com as outras, né? Possam conviver com as outras. Pode escrever lá embaixo. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Muito importante. Pode elaborar a tua resposta aí, ó, baseado no que a Pro explicou. É muito importante ter essas linguagens para que elas possam se comunicar e aprender uns com os outros, né? Tanto eles aprenderem com a gente, como a gente aprender com as pessoas que têm deficiência visual. Outra página? Agora nós vamos para a página 25. Roda de conversa. Veja alguns exemplos de maneiras diversas de comunicação. Olha essas imagens aqui, ó. Isso aqui é uma maneira das pessoas se expressarem? Sim. Por exemplo, aqui nós temos uma apresentação de break, dança de rua que faz parte da cultura hip hop, na cidade de Cidelândia, no Maranhão. Cartaz de campanha para vacinação contra a gripe influenza. Depois embaixo. Coleção de revistas de histórias em quadrinhos, também conhecidas como gibis. Criança indígena da etnia Guarani tocando um instrumento musical em Biguaçu, em Santa Catarina. Conversa por meio de aplicativo de comunicação com o uso de emojis. Apresentação de teatro de fantoches na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Bom, todas essas imagens aí são formas de comunicação, não são? As pessoas conseguem se comunicar através dessas imagens. Então, por exemplo, tem diferença nessas formas de comunicação? Sim. Quais são elas? Uma é dança, outra é o cartaz, que é o escrito, né? Outros são livros. E a menininha lá da indígena? Acho que é Música, som, né? Isso mesmo. Aqui no emoji. Instrumentos, isso. Aqui na comunicação por uso de emoji. Também não é uma forma de comunicação? Sim. Muitas vezes na hora que a gente fala assim, por exemplo, na hora que você está escrevendo no WhatsApp, você te fala assim, tá tudo certo. Você coloca o quê? Um joia. Pronto, né? Se você tá contente, né? Se aquilo lá foi bom, você bate palma, ou põe, né? Ou quando você vai colocar marido ou mulher, ou você coloca uma Isso. que você coloca uma carinha e uma mão assim. Aqui, ó, teatro de fantoches. Que comunicação que tá sendo usada aí? Uma criança. Aí, ó, a visual que você tá vendo, fantoche lá, ó. Assim, leitura. E a oralidade. Isso. Dessas daqui, ó, tem a perguntinha C lá. Cada um vai responder o seu, ó. Qual dessas imagens fazem parte do seu cotidiano? Vai olhando lá as figuras e vão colocando, ó. Tem gente que faz dança, né? Então, se alguém fizer dança, pode colocar aí. Se alguém lê gibi, se alguém toca algum instrumento, pode colocar aí embaixo, ó. No meu cotidiano, faz parte isso. Pode colocar aí. Pode colocar várias coisas. Quando a gente da minha mãe fica brava, ele põe um emoji com uma cara de um chifre. Agora nós vamos
Agora nós vamos para a página 26. Na página 26 tem as atividades. Nós vamos fazer a 1, 2, 3 até a 4, tá? Dessas atividades. Essa pesquisa nós vamos fazer a semana que vem, tá bom? Então é a próxima aula. Então nessa aula nós vamos fazer até a 4. Então vamos lá. Nós vamos colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Algumas sociedades antigas utilizavam a escrita para registrar a quantidade de impostos recolhidos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu tava pensando em homem das cavernas. É um pouquinho depois, quase. Não é muito longe dos Idade homens. média. Ah, tá. Eu falei, uai, não se escrevia? Mas eu queria saber. Os primeiros sistemas de escrita eram formados por símbolos que representavam objetos e ideias. Sim, nós até vimos lá que tem aquele desenho, né? Então, os primeiros sistemas de escrita foram formados por símbolos que representavam objetos e ideias. Lembra que nós tínhamos lá no material de apoio até uns símbolos assim que nós escrevemos? A gente tinha que escrever uma frase com símbolos, né? Então, verdadeiro. Ah, eu lembro dessa. A escrita hieróglifa foi inventada, é um trava-língua isso aí, certeza. Foi inventada na região da Mesopotâmia? Sim ou não? Sim. Não. Não. É, sim. No Egito, os escribas eram pessoas especializadas em escrever e ler. Sim. Lembra que tinha aquela figura lá atrás? Uma estátua do homem sentado assim? Então, verdadeiro nessa. Escriba. O sistema de escrita chinês foi criado com base na escrita dos fenícios? Não. Não. Falso. Na América, os maias desenvolveram o próprio sistema de escrita e também produziram livros chamados códices. Verdadeiro. Sim. Aí tem uma perguntinha assim, ó. O que motivou os fenícios a desenvolver um alfabeto? Por que eles criaram um alfabeto? Para que a gente aprende a ler e escrever? Pra poder ler e escrever. Para se comunicar. Então, por que será que eles resolveram desenvolver esse alfabeto? Para se comunicar. Para facilitar a comunicação. Pode escrever aí. Para facilitar. Inventaram o alfabeto para facilitar a comunicação com outros povos. Não é? Vamos supor, aqui no Brasil, nós falamos o português. Se todo mundo está falando o português, fica fácil da gente se comunicar, não é? Sim. E hoje a gente tem condições até de aprender outros idiomas. Através de cursos, né? Ou de viagem, você vai, mora em outro país, você aprende outro idioma, aprende a se comunicar lá. Então, existe o alfabeto desses idiomas, que se você aprende o idioma deles, você consegue se comunicar. Então, vamos supor, você vai para os Estados Unidos, ou qualquer outro país, chega lá, é outro idioma. Não é difícil de se comunicar? Então, aí você, ficando lá, aprendendo o idioma deles, o que vai acontecer? Vai ficar fácil se comunicar. É o que aconteceu com os fenícios, a mesma coisa. Eles não conseguiam se comunicar com outros povos. Aí eles fizeram um alfabeto, criaram para poder facilitar essa comunicação. É bem difícil. Quando você for viajar para outro país, você vai voltar de viagem. Isso. Então, vamos lá. É muito importante a gente ter essa comunicação. Agora, qual foi a importância da invenção de Gutenberg para a comunicação humana? Que foi aquela que nós vimos lá da impressão em textos, lembra? Aqui, ó. Lembra que nós vimos na aula passada sobre a impressão? A impressão dos textos no papel? Foi importante ou não? Foi. Porque tornou mais fácil o quê? Onde que eles registravam as coisas antes? No papel. No papel? Não, Antes. na parede. Na parede, Na em pedra. Aí você Na queria... madeira.
imprimir, escrever alguma coisa, tinha que escrever na pedra, né? Não é muito mais fácil ter um papel? Mais fácil. Ó o livro, ó. Aqui tá aqui, vou levar pra minha casa, trago. As coisas são muito mais fáceis. Eu vou levar uma rocha. Então, pode colocar aí. Que essa invenção tornou mais fácil o registro, né? O registro, o armazenamento das informações. Tornou mais fácil o registro, o armazenamento das informações através da impressão dos textos. Certo? Agora aqui na última nós vamos escrever, ao invés de recortar, porque nem cabe aqui, tá? Se eu fosse pesquisar imagens que mostram diversas formas de comunicação entre as pessoas, o que eu poderia escrever aí? Quais são as comunicações entre as pessoas? Um telefone. Olha aqui, ó, que eu tô falando aqui, tô gravando aqui. Que eu tô gravando? Computador, tô gravando, o pessoal de casa vai assistir. Facilita a comunicação entre as pessoas, né? Então, pode colocar aí, ó. Falando no celular. Aí na 4. Coloca aí. Falando no celular, né? Por meio dos aplicativos. Ó, a gente mandando mensagens. Pessoas lendo jornais. Ela não tá se comunicando? Lendo livros. A pessoa ouvindo uma música também não se comunica? Sim. Comunica. A gente ouve que a pessoa tá cantando, né? Fica feliz ou fica triste. Depende, né? Tem um programa lá na Netflix. Isso. Então é isso aí, até nessa parte.